Eu estou em conflito com esse final, porque apesar de achar que finalizou bem, tiveram várias coisas ao longo da jornada que me causaram frustração e que eu não gostei. Fala, seus lindos, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a terceira e última temporada de Alice in Borderlands. Gente, essa série, ela é simplesmente maravilhosa, mas essa terceira temporada, como eu iniciei o vídeo, eu tive alguns conflitos com decisões, e nesse vídeo aqui eu quero falar especificamente do final, essa jornada que levou ao longo desses 6 episódios, e os pensamentos que eu fui tendo conforme eu fui acompanhando a temporada, para justamente explicar o conflito do que eu gostei e não gostei, mesmo que tenha sido uma temporada que finalizou bem. Então, obviamente, esse vídeo vão ter spoilers, mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação, para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, vamos começar do começo, porque assim, Alice in Borderlands, pra mim, é uma das séries mais icônicas que existem. Eu simplesmente amo a franquia e eu tava com muita expectativa pra essa terceira temporada. A gente discutiu bastante lá no final da segunda e eu quero começar do começo porque logo nesse começo, apesar de ter algumas coisas que eu fiquei, gente, eu comi bola? O que aconteceu? Será que eu esqueci tanto do que aconteceu entre a segunda e a terceira temporada? E no final não, só realmente a gente teve um gapzinho entre uma temporada e outra, e esse foi o início de ponto inicial que eu não curti tanto. Por exemplo, a relação do Arisu com a Uzagi. Eu senti que a série ela foi muito direto ao ponto do que ela queria ocasionar ali, como por exemplo, eles terem uma relação, eles estarem noivos, e isso acontece ao longo dos episódios também, dentro de outros episódios que eles acabam sendo mais longos. Enfim, vocês vão entender o raciocínio aqui ao longo do vídeo, mas eu fiquei meio confusa. Eu falei assim, gente, mas eles não se conheceram lá? O que aconteceu? Mas realmente tem esse gap, né, temporal aí, em que eles já estão juntos, só que pra mim não faz tanto sentido, principalmente porque eles perdem a memória após o experimento, né, então é como se eles fossem desconhecidos. E logo no início, né, eles meio que explicam o que aconteceu no final da segunda temporada, em que basicamente teve aquele meteoro, né, e eles tiveram uma experiência de quase morte, só que a Anne, quando ela vai explicar sobre o experimento pra gente, ela fala que a passagem de tempo ali em Borderlands acontece na nossa realidade em 2 minutos, então mesmo que se passem dias ali, tipo, eles dormem entre um jogo e outro, ali no mundo real se passaram só 2 minutos, que seria mais ou menos esse tempo entre a pessoa conseguir viver, né, quando ela morre de fato, mas tem uma reanimação, alguma coisa assim, sem causar sequelas, né, danos cerebrais no coração, enfim. Então, tendo em vista isso, eu acho que faltou, assim, dar uma construidinha ali na relação do Arisu com a Uzagi, pra situar um pouquinho melhor a gente de como que houve essa junção. E outro incômodo também é que, do ponto de partida da série, né, é que ela retorna ali porque ela não consegue superar a morte do pai. E aqui a gente vai começar a adentrar até no conceito que essa terceira temporada traz. E pra isso a gente precisa falar um pouquinho do Ryuki, né, que ele é um personagem aí que ele tinha certa obsessão pela morte, pela vida após a morte. Ele sempre estudou isso, né, ele era professor universitário ali, e a gente descobre na história do passado dele que a aluna dele, ela se voluntariou para ter essa experiência de quase morte, e o que provavelmente deve ter acontecido ali durante esse experimento é que ela foi para Borderlands, não conseguiu vencer os jogos, morreu, e aí ela morreu de fato, né, se a gente usar a explicação que a própria série traz pra gente. E ele se culpou muito, principalmente porque ele fala que isso, ele passou dos limites, né, do que seria ético ali para ele, mas ainda assim ele nunca deixou o estudo de lado, principalmente quando ele mesmo experienciou, porque ele não soube lidar com a perda dessa aluna e ele se achou imoral também em ter aceito, né, ela se voluntariar aí, que ele tentou tirar a própria vida, ou dá a entender, né, que ele tentou tirar a própria vida, e nesse momento a gente vê que ele já tinha ido ali pra Borderlands. Inclusive, até de primeiro momento, a gente acha que ele nunca tinha experienciado, só que ele via, né, essas pessoas tendo essas experiências e queria saber mais, mas quando ele faz o primeiro jogo pra retomar ali, o próprio cara, né, que tava tentando pegar o Arisu, revela pra gente que ele já esteve lá, e que o acidente dele, né, foi o que ocasionou, né, ele perdeu os movimentos. Então, ele já tinha passado pela experiência, mas ele não tinha essa consciência, né, mas aí a gente também descobre, né, que o Banda falou
falou que queria que ele levasse a Uzagi pra lá, pra justamente o Arisu estar lá, porque ele seria um cidadão modelo. E aí vamos retornar um pouquinho pro início da série, né? Eles retomam o momento em que o Arisu e a Uzagi, eles decidem não ser cidadão daquele lugar, né? Quando você termina o jogo, eles perguntam se você quer ficar ou não. E ambos escolhem que não. Então toda essa questão da relação da morte do pai dela, ela é um pouco confusa pra mim como audiência, porque por mais que eles tenham essa explicação de passagem de tempo, de lá acontecer de formas diferentes, a jornada da Uzagi era já no entorno da morte do pai, sobre a possível superação do luto, né? Vamos colocar dessa forma. Mesmo que a morte dela não tenha sido atrelado a algo devido a ele, né? Isso nas temporadas anteriores, tá, gente? Na 1 e na 2. Mas ela tem essa jornada internalizada. E já que a série traz uma passagem de tempo a ponto da Uzagi e do Arisu estarem noivos ali na vida real, né? É lógico, o luto, ele é muito relativo. Pode ser que você leve uma vida inteira e não aceitar o luto. E aí é justamente o que a série fala, né? Porque pra mim, quando a gente tem aquela conversa do vigia, o que acontece ali, né? É como se... Ele não é bem um purgatório, porque ninguém ali tá sendo julgado se é bom ou ruim. É mais sobre a escolha entre viver e morrer. E é muito interessante a analogia que eles fazem, porque ele fala que a morte, ela é muito fácil, né? Então, por exemplo, você tem muitos problemas. Aqui, diferente da primeira temporada, né? A gente conhece personagens que queriam morrer de alguma forma. Então, teve um que chegou a uma overdose, teve outro que tentou tirar a própria vida, teve outra que apanhou do marido e chegou a esse estado, não que ela queria, né, pelo amor de Deus. Então, todos chegaram em experiências de quase morte muito similar ao que o Ryuk teve ali, né, com um acidente de carro, diferente do meteoro, que foi uma catástrofe ali da Terra, que foi o caso do Arisu, dos amigos dele e da Uzagi também, pra estarem ali. Então não foi algo que eles fizeram algo contra a vida deles, né? Mas quando a gente tem essa analogia final e ele fala sobre a escolha da vida e da morte, ele fala que a escolha da morte é muito fácil. Então imagina assim, numa situação em que você tá tão triste com a sua vida, você tá tão mal com a sua vida, que realmente acabar com ela parece uma solução mais fácil. E aí quando ele fala sobre a vida, ele até fala, é um percurso que vão ter tropeços, né, ali, mas que você aprende, né, a fazer a vida valer a pena. E é interessante, né, quando a gente tem jogos que são mortais ali, em que pessoas que tentaram tirar a própria vida façam tanto para sobreviver. E eu acho que isso, aí adentrando até no ponto que Alice in Borderland não chega a tocar tanto, mas muito se discute, né, quando pessoas, elas experienciam, né, essas tentativas de tirar a própria vida, falam que geralmente a pessoa, quando ela percebe, sei lá, se jogou de algum lugar e ela não morreu durante o caminho, em coisa de um segundo, elas se arrependem. E isso é comprovado, né, dentro de pessoas que experienciaram isso e não morreram, né? Então elas falam que elas se arrependem ali no meio do caminho, geralmente. Então faz sentido com que Alice in Borderland, mesmo que sejam pessoas que tenham tido algum atentado à própria vida, elas lutem tanto para sobreviver. Então achei isso uma analogia legal também. Mas desde o início, né, a gente vê eles falando que esse novo jogo, até por serem pessoas que já tinham experienciado isso, então todo mundo recebeu ali a carta do Joker, eles falam que a última prova muito provavelmente seria só um ganhador, e eles até especulam, seria tipo uma arena, e no final, né, a gente vê que era meio que uma aprovação pro Arisu sobre ele ser esse cidadão modelo, em que ele ganha porque ele prefere se sacrificar para manter os outros vivos. E é muito louco que daí no final todo mundo ia morrer, né? Quem era vivo realmente era diferente dessa vez. Só que aí que tá a problemática para mim. O que seria exatamente esse cidadão modelo? Porque eu acho que a série, ela começou a trazer muitas questões, tipo assim, o próprio Banda falando, não, ó, Ryuk, se você fizer isso, eu vou te mostrar o afterlife, o que é a morte, etc. Você vai ter experiências aqui, muito louco, vai ser irado. E nunca foi de fato mostrado. E aí teve também todo o mistério no entorno do Joker. E no final o Joker era realmente, é só uma carta. E assim, o Arisu, ele não tava ali pra tirar a própria vida. Na real, ele tava desde o início já fazendo um sacrifício pra recuperar a esposa, né? E a ida da Uzagi ali, né, do não entendimento da morte do pai, ela inicialmente me incomodou, porque eu acho que, como eu falei, a jornada inicial dela era no entorno disso, e quando você acompanha as primeiras temporadas, você sente que há um progresso nisso, mas ok, o luto, ele também não é assim, né, como eu tinha comentado, e também serve pra discussão que a série quer trazer sobre
dar segunda chance, né? Principalmente quando a gente tem uma explicação ali, né, sobre a vida e a morte do Vigia, ele basicamente mostra pra gente que pessoas que são obcecadas pela morte ou que não têm uma boa aceitação quanto à morte, elas podem acabar mortas, né? Esse pode ser o destino delas. E eu acho que o da Usagi faz sentido aqui, principalmente porque a gente vê ela externalizando em alguns momentos ela não aceitar que o pai tirou a própria vida, né? Ela falando que não faria sentido. Gente, eu cheguei até em algum momento pensar assim, nossa, será que o pai dela era o Joker e vai ter uma explicação por trás? E no final não, né? Ela tava ali numa passagem de luto de pessoas realmente que perdem alguém por tirar a própria vida, em que às vezes as pessoas são tão impactadas a ponto delas mesmas, né, quererem tirar a própria vida. Então a Usagi, ela acaba vindo muito nessa simbologia também sobre dar segunda chance à vida, e por isso tem todo aquele questionário ali no final, né, do Arisu, perguntando para as pessoas sobre o que vale a pena viver, né, de pessoas que tiveram suas experiências de quase morte. E ele fala que no momento era escolher o nome da filha deles. Então, é sobre você curtir a vida nas pequenas coisas, sabe? Então, eu acho que a série, ela traz uma simbologia muito bonita, é por isso que eu falei, eu acho que finaliza bem, mas ela tem inconsistências. Ou faltou construir algumas questões do que eles queriam. Eu falei o primeiro ponto, né, que era sobre a relação da Usagi e do Arisu, mas, por exemplo, as provas tinham coisas que me incomodaram. Por exemplo, ali das flechas, né, tudo bem, são 100 milhões de flechas, mas elas super demoraram, né? Eu achei que teve um tempinho ali que não fez muito sentido com o demonstrativo do que a gente tinha visto, né, das coisas anteriores. É lógico, gente, a gente tá falando de um mundo imaginário, a ponto que eles podem destruir e causar o tsunami ali na Terra a qualquer momento, e tá tudo certo. Mas eu achei que a série precisou de muitos recursos assim. Um outro exemplo, ali na prova do trem, morreram poucas pessoas no trem ali do Arisu, mas eles tinham o antídoto ali contado, por que eles não pegaram das pessoas que morreram anteriormente e ficava com um pouquinho a mais, ao invés de todo mundo ficar com um negocinho contado? Porque, tipo assim, pular do trem e não terminar a prova, beleza, mas pegar o cilindro do coleguinha não podia. Mas, por outro lado, eu preciso falar um negócio aqui sobre os jogos, tá? Eu achei eles mais explícitos e mais sádicos, gente. A galera queimando na cadeira, eu achei sinistro. Muito foda, muito bem produzido. E uma outra problemática, e aí, gente, não me entendam mal, eu não quero comparar Round 6 e Alice in Borderland, nada a ver. Apesar que ambas, né, tiveram um bebê pra prova final, enfim, eu achei até interessante ter essa similaridade, provavelmente um nem sabia da criação do outro, mas enfim. Mas a discussão aqui, pra ambas, é que a gente vê claramente que não era pra ter outra temporada e ainda assim é construído isso. E Round 6 e Alice in Borderland, claramente eles tiveram uma construção de temporada pra criar spin-off. Então eles começam a ter muitas explicações de conceito e eles acabam se embananando em coisas pequenas, tipo isso nas provas. E é muito complicado porque, assim, enquanto a série tem um contexto original, né, você gosta ali, né, do que você tá assistindo, mas quando você já conhece o conceito, tipo, todo mundo vai morrer, sei lá, vai ter um sobrevivente, eu sinto que eu não consigo me apegar tanto aos personagens. Então, em Alice, especificamente, eu demorei um pouquinho pra curtir os personagens. Eu tava vendo uns chatos, tipo o do jogo do zumbi. A Ray, eu amei logo de cara, mas pelo menos em Alice, os chatos, eles morrem logo. Então, até mesmo o cara que era claramente da máfia ali, né, ele me conquistou também, gostei do estilão dele. Eu acho que Alice constrói melhor os seus personagens do que Round 6, vou ter que falar. Mas como a gente tem essa jornada separada do Arisu e da Usagi, quando junta para ter a prova final, né, tem aqueles irmãos que, honestamente, eles têm uma carga emocional muito grande, que eu não liguei, que eles não eram do grupo principal, eles estavam no grupo da Usagi, e aí eu fiquei tipo, ok, não construiu esses personagens pra mim, pra eu sentir tanto. Eu assistindo, tá, gente? Pode ser que você tenha se emocionado muito, tá tudo certo também. Então, eu ficava muito de tipo assim, tá bom, já sei, mesmo que tenham coisas diferentes nos jogos, não tem mais tanto elemento surpresa. Você sabe mais ou menos como que vai caminhar. Então eu achei que também a série ficou muito tempo nos jogos, enquanto ela poderia construir outras coisas. E além disso tudo, a promessa de um conceito que ele, entre aspas, não é entregue. Por exemplo, a obsessão do Ryuki com essa questão da morte, né, o que ele ia ver e aí não é mostrado. E assim, ao mesmo tempo, eu acho que pode ser uma forma da série falar assim, o pós-morte, né, a morte realmente é um desconhecido, a gente não tem como te entregar um conceito aqui e falar como que é a morte, o que que acontece após morrer. Mas uma coisa que me incomoda muito
é algumas inconsistências dos personagens. Por exemplo, a Uzagi, ela tem uma confiança muito grande nele, ele ajuda ela, dá a entender até mesmo que ele meio que se apaixona ali por ela, ou ele passa a ter uma admiração ali por ela, mas até o último momento ele tenta matar ela. E quando ele fala assim, ah não, desisti aqui no meio do dilúvio, ela sente pela morte dele. Tipo assim, este homem tentou te matar 2 vezes. Tá certo que o da arma, né, ela não viu, não sabia das intenções, mas no meio do dilúvio ele claramente estava tentando matar ela. E ele não faz, né, pela consciência que ele tem, né, por remeter ao primeiro experimento sobre ser imoral, sobre ultrapassar, né, essa ética, mas eu acho que demorou um pouquinho. Eles podiam ter construído um pouquinho mais essa reviravolta dele, porque eles me constroem um personagem que ele é completamente obcecado por isso, ele se torna um vilão até em certos momentos. Lógico, tem o conflito dele ali, né, a gente vê ele realmente em conflito, pra daí, né, nada acontecer. E aí, a grande pergunta, o que o Arisu ia fazer lá como cidadão modelo? E se a discussão era justamente sobre você querer uma segunda chance, sobre querer viver, porque ele é um personagem que claramente tirou a própria vida por escolha, mas sim para salvar alguém, não teria escolha. Por exemplo, uma das coisas que eu fiquei muito curiosa em saber mais, por que a Anne conseguia ver o Banda ali? Será que eles não podiam falar que o fato dela ter experienciado a morte, ela talvez tenha um acesso maior ali, principalmente porque ela tinha mais consciência, né? Afinal, ela foi atrás do Arisu. Eu entendo que ela foi meio que um cameo ali pra participar da temporada, mas achei que faltou até mais explicação, e ela foi uma das coisas que eu fiquei questionando também, porque quando ela aborda ele, pra mim dá a entender que ela queria voltar também. E aí depois o Arisu, por ele ter essa informação, ele procura ela porque a Uzagi claramente foi ali pra Borderland e ele precisa acessar também. E ela fala, ah, eu vou ficar aqui e aí se você não voltar, não conseguir sobreviver aos jogos, eu posso ser acusada de homicídio ou até mesmo de suicídio assistido, que foi mais ou menos o que aconteceu ali com o Ryuki, inclusive. E aí eu achei que a solução da Anne pro Arisu, ele foi meio que um deus ex machina, para que a personagem tivesse uma participação, sendo que, assim, ele já tinha um interesse nele, então eles podiam fazer com que ele fosse também de outra forma. Então achei que ficaram conceitos confusos, sabe? Tipo, a Anne queria, mas ela não queria, e ela ficou, e ela sabia, mas só o Arisu foi. Foram esses pequenos questionamentos que eu fui tendo ao longo da série, que foram me dando frustração, né, com o que a série estava construindo ali. Enfim, essas foram minhas questões, né, com Alice, apesar de ter gostado do final e da analogia, e tem, né, o grande final, que também vem ali da conversa do Vigia com o Arisu, em que ele pergunta se ele tem certeza que ele quer viver, porque ele dá a entender que vai acontecer algo massivo ali na Terra e que muitas pessoas iriam morrer, tipo o evento do meteoro. E aí a gente vai para um momento nos Estados Unidos, né, e vê que tem vários locais que tiveram terremotos, e eles falam que é relacionado ao aquecimento global, e aí fica, né, uma crítica, né, falando como a própria humanidade destruiu a Terra também, a ponto de matar sua própria casa, né, da gente ver tantos eventos naturais acontecendo. Então, por exemplo, aquele terremoto que eles passam no final é meio que um vislumbre, né, de que cada vez mais essas catástrofes estão acontecendo e as pessoas estão morrendo, mas também traz uma possibilidade de spin-off, né, de acontecer um Alice in Borderland nos Estados Unidos. Honestamente, não sei se eu gosto muito, tá, pra ser bem sincera. Round 6 foi a mesma coisa, né? Também deu a entender que ia ter um spin-off nos Estados Unidos. E é o que eu falo, né? Sobre essas grandes franquias. Quanto à novidade, é muito interessante. Mas depois só vira repetição. E aí, o que realmente a história quer entregar? E Alice em Borderlands, por mais que tenha seus 6 episódios, eu senti que demorou muito para entregar o conceito que queria. E se embananou em tentar explicar algumas coisas. Ou pelo menos até chegar no momento de explicar o conceito de fato. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse final? Estão satisfeitos? Tiveram suas questões também? Deixa aqui nos comentários, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!